Oi gente, bem-vindos a um novo vídeo deste canal. Hoje chegou a hora de dar o veredito das minhas leituras de romance que eu fiz na semana passada. Quem me acompanha lá no Instagram e lá na Twitch sabe que eu andei lendo aí uns favoritos de vocês. Mais uma vez, eu já fiz uma edição desse tipo de vídeo, vou deixar o link aqui, que eu li 3 favoritos de vocês. E dessa vez eu fiz um pouco temática, eu pedi pra vocês me indicarem seus favoritos de romance. Vários que vocês já tinham indicado, eu já tinha lido, então eu acabei escolhendo outros, obviamente. Peguei mais os que ou eram muito falados ou eu tinha uma certa curiosidade, escolhi 3 e li eles na semana passada, mas estou devendo o veredito porque eu fiz um certo mistério aí nos últimos dias. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui os prints da galera que me indicou. Eu peguei o print da primeira pessoa que eu vi do livro, tá? Queria muito ter lido A Mulher da Viajante do Tempo e A Canção de Aquiles, mas eram 2 livros que estavam esgotados, então não tinha como ler durante a semana e também não tinha e-book desses livros, então não consegui ler, porém escolhi outros. O primeiro deles, que eu comecei a semana lendo, foi a indicação da Ana Rosin e da Amanda. Vou deixar o print delas aqui na tela. Curiosamente, elas indicaram muito perto uma da outra, daí no print saiu as duas juntas e assim, não vou escolher uma delas, vou botar as duas juntas. Elas vão ser as culpadas. Foi o primeiro livro que eu escolhi, De Lukov com Amor, da Mariana Zapata. É Mariana ou Marina? Gente, as crianças estão se esgoelando. Vocês estão escutando? Tem uma escola infantil aqui perto. Então assim, como eu tô gravando durante a semana e não no final de semana, porque eu terminei o último livro no domingo, vocês vão ter que escutar. Elas estão berrando. Enfim, gente, foco aqui, foco aqui. O primeiro livro foi o De Lukov com Amor, da Mariana Zapata. Primeiro, achei que essa autora era brasileira. Não é. E foi uma coisa que eu descobri durante as lives. Inclusive, se você não me segue lá na Twitch, link aqui na descrição, lives todos os dias, de segunda a sexta. De manhã a gente lê lá, foca um pouquinho, conversa um pouquinho sobre livros. Então me sigam lá, que é onde eu estou lendo durante a semana pra poder depois fazer o vídeo veredito. E daí eu comecei a ler De Lukov com Amor. Gente, esse livro, eu conheci esse livro na época que saiu Spin Out na Netflix, que é uma série de patinação no gelo. E eu fiquei indignadíssima que essa série foi cancelada. Tipo, acabou na primeira temporada, a primeira temporada acaba num momento assim que a gente fica tenso e a gente não sabe qual vai ser a continuação dessa primeira temporada, porque foi cancelada. Porém, na época que saiu essa série, todo mundo não, tá. Eu vi muita gente falando que era muito inspirada, muito parecida com De Lukov com Amor. E, gente, realmente é muito parecido. Muito parecido. A mesma premissa, o mesmo tipo de comportamento, difere uma outra coisa, alguns dilemas e tal, mas assim, o começo do livro é muito parecido. O que é que se fala essa história? Essa história fala sobre uma patinadora, ela já tem 26 anos, a gente sabe que num esporte como esse, a idade de aposentadoria é nova, né? Então ela já tem 26 anos, ela nunca conseguiu ter um resultado expressivo em competições, porém ela é uma patinadora muito boa, a Jasmine. E o que acontece? Ela é convidada pra ser a dupla do Ivan Lukov, que é o cara, tipo, o inimigo número 1 dela, assim. Ela odeia esse cara. Ela é a melhor amiga da irmã desse cara, mas ela odeia esse cara. Então, assim, gente, é o tipo de livro de romance que eu gosto. Inimigos se enfrentando o tempo todo. Então, assim, metade do livro eu estava amando e me divertindo muito. Eu tava achando muito divertido. Foi a parte do livro, foi os 60% do livro que eu li com vocês na Twitch. E daí sobrou 40% do livro pra eu ler sozinha. E foi aí que tudo desandou. O livro, como eu disse, vai falar desse relacionamento deles, essa briga aí entre eles, porque eles vão fazer uma dupla de patinação artística, mas eles ficam se engalfinhando o tempo todo, ficam se provocando o tempo todo. E assim, primeiro, algumas coisas que eu tive que ignorar logo no começo do livro. Fala ali que a Jasmine tem 26 anos e ele tem 29. Só que assim, gente, nem a pau que eles realmente têm essa idade. Gente, não tem como. A forma como eles se comunicam, as situações que eles passam, não tem nada de gente que tá quase nos 30 anos, sabe? É assim, parecem adolescentes. Parece que ela tem 16 e ele tem 19. No máximo 20 anos que eles têm. Não tem como esses personagens serem dessa idade que ela apresenta no livro, por toda a situação que eles passam, os conflitos que eles têm, como eles respondem as coisas, sabe? E principalmente a Jasmine, como ela é a narradora do livro, ela tem diversas questões e pensamentos que passam pela cabeça dela que, assim,
não é da idade que a autora diz que tem. E eu tentei ignorar isso, tentei ignorar o negócio da idade. E pensei assim, não, eu vou encarar como se fossem adolescentes, e aí tava me divertindo e tal. Daí vem um outro problema que eu tentei dar uma segurada, assim, tentei dar uma ignorada, mas daí chega no momento que é tanta coisa que acumula que assim, não tem como. Como se trata de um esporte em que a imagem corporal tem todo esse negócio, tem um padrão de beleza dentro do esporte da patinação, qualquer esporte artístico, assim, na verdade qualquer tipo de esporte, quando a gente fala de peso, de estrutura, de aparência física, leva muito em consideração. Então o tempo todo tem algum comentário sobre o peso da menina, sobre piadas envolvendo gordofobia e tal. Então, se fosse apenas no contexto do esporte, pra mostrar como isso né, como tem um negócio no esporte, tudo bem. Mas depois entra em outros contextos que eu achei que foi um exagero, sabe? É uma coisa que eu vi que não tinha como ignorar. E daí as coisas foram evoluindo. E o livro passa de os dois que estavam tentando, ali eles iam ficar um ano juntos, né, pra poder competir e tal. Só que eles vão se envolvendo e tem toda uma questão muito mais séria que a Jasmine tem com um público e com a família dela. E assim, a forma como acontecem as coisas, eu achei muito irresponsável e até problemático. Porque eu já passei por algo parecido, tá? Com o que a Jasmine passa, e a forma como a autora botou ali no coisa, e como ela usou o Ivan, que era pra ser um cara muito legal e tal, e como ele se portou com a Jasmine ali da metade pro final, assim, de uma forma como a menina tava recebendo um tratamento de uma pessoa X, e a forma como ele tem de ajudá-la é sendo um escroto. Como assim? Se não for por bem, vai por mal, que eu vou te ajudar com isso. Então assim, eu fiquei indignada. Da metade pro final, ele se transformou num cara assim, ele quer ajudar e, enfim, tem outras coisas que acontecem no livro. Só que assim, de uma maneira muito escrota, e ela vai dizendo amém, 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 amém. E eu, mano, acorda, minha filha. Tu tava até no começo do livro xingando, 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 agora tu vai deixar ele fazer isso contigo? Não. E daí descaralhou tudo, daí tem todo um problema com a família, tem umas coisas assim que daí, quando o tratamento entre os dois começou a ser nesse livro muito grosseiro, que não era mais as provocações, mas sim a dinâmica do relacionamento entre os dois, daí passou, daí não rolou, porque pra mim ficou problemático demais. Então não consegui gostar. Eu tava dando 4 estrelas no começo do livro, acho que até eu terminar a live na Twitch, lá no 60%, eu ainda tava pensando em dar 4 estrelas, mas daí eu fiquei possuída. Fiquei possuída com o final desse livro. Então, não consigo. Vou dar... Tô entre 2 e 2,5. Mas assim, gente, sinceramente, eu acho que eu vou dar... Não, eu vou dar 2 estrelas e meia, assim. Porque eu gostei de boa parte do livro. Só que o resto não deu. Mas eu vou botar no Goodreads 2, daí eu ponho nos comentários 2,5. Porque assim, não tem nem como dar 3 pro livro. Não tem como dar 3. Minha nota para Delukov com Amor foi 2 estrelas e meia. Infelizmente não gostei, gente. Pra mim, ainda como tem coisas que se assemelham com coisas que aconteceram na minha vida, e a forma como eu vi ela sendo tratada daquela forma, como se fosse o Salvador, eu assim, não é esse tipo de Salvador. Não é esse tipo de Salvador. Tá achando que é o quê? Chegou na vida aqui de uma guria de 26 anos e tu vai se comportar dessa forma? Pelo amor de Deus, né? Não. Então... sinto muito Ana e Amanda, mas não rolou. Daí fomos para o segundo livro. O segundo livro foi indicado pelo La Vie de Guy. La Vie de Guy. Me Chame Pelo Seu Nome. Este livro aqui. Gente, essa minha cópia é uma cópia... é tipo uma prova antecipada. Faz muito tempo que eu recebi isso aqui da Intrínseca. Não é a cópia que tá à venda, nem nada do tipo. Ela tem capa branca. Ela é bem simplesinha mesmo. É cópia de divulgação. Então, não tentem achar... minha cópia é diferente, não, é assim mesmo. E assim, gente, esse foi o livro que na época do lançamento, isso aqui eu recebi em 2018. Na época do lançamento, eu vi muita gente falando sobre essa história, então eu pensei, não vou ler agora. Primeiro que eu achava que tinha chances de eu não gostar, eu não tava no clima desse tipo de história, tipo, mais poético e tal. E segundo que tava todo mundo falando desse livro, assim, uma hora eu vou deixar aqui, inclusive ele sobreviveu aos meus desapegos, porque eu sabia, eu tinha interesse de ler o livro. Foi ficando, até que o Sr. Gui me recomendou e eu pensei, por que não? Vamos ler.
vamos ler Me Chame Pelo Seu Nome, é um livro curtinho e eu tinha interesse também de assistir ao filme. Então eu comecei a ler. No começo, eu achava que eu ia desgostar mais, mas eu tava gostando. Inclusive eu comentei lá no grupo do Telegram, porque alguém falou assim, eu acho que não vai fazer o estilo da Panda. Eu disse, não, tô gostando sim. Mas isso foi no primeiro dia. E assim, o meu único problema era que inclusive foi um problema que se estendeu ao longo do livro, é que como o protagonista se passa dentro da cabeça dele, né, ele narra assim, é poético, tem várias metáforas, mas passa muito dentro da cabeça dele, assim, e ele divaga muito, ele pensa muito sobre o assunto, ele cria histórias na cabeça dele. Então é uma coisa, assim, que a gente vive mais dentro da cabeça dele do que com as coisas acontecendo na vida real, sabe? Então isso me incomodou um pouco, eu ficava meio estressada, assim, tipo, sabe? Vamos mostrar o que tá acontecendo? E no começo a gente estranha um pouco, porque a gente não sabe a ordem das coisas que estão acontecendo. Não sabe o que aconteceu na cabeça dele, o que aconteceu de verdade. A gente não sabe se os fatos estão sendo narrados, assim, em uma ordem cronológica ou não. Então é muito confuso no começo nesse sentido, mas a gente se acostuma. A gente vai pegando o jeito ali. Achei o livro super fluido, tá? Não achei que seja cansativo, só realmente não gostei de tanta divagação dentro da cabeça, mas ok. Isso nem foi o maior problema. Daí, quando eu tava lendo o livro, eu tava 3,5, assim, eu achava que ia dar pro livro. Só que daí aconteceram duas cenas. Aconteceram duas cenas, assim, que não é questão, assim, ó, de... é um tabu que deveria ser respeitado. Não, é questão de respeito, assim, eu li o negócio, eu achei extremamente nojento. Então eu prefiro não ler esse tipo de coisa. Então quando acontece isso em histórias, algo que me deixa muito desconfortável nesse sentido, eu penso, não, isso aqui pra mim foi desnecessário, então eu não curto esse tipo de coisa. Tanto é que se eu soubesse que seria esse tipo de cena, não sabia nada. Eu achei que a famosa cena do pêssego era uma coisa mais poética, assim, era uma coisa mais bonita de se ver. Eu tinha outra, na minha cabeça, a cena do pêssego era outra coisa. Eu não fazia a mínima ideia do que era a cena do pêssego, gente. Não fazia a mínima ideia. Eu realmente achei que era, sei lá, seduzindo, comendo pêssego, assim, mas tipo, o pêssego, sabe? Só o pêssego. E daí quando eu descobri o que é a famosa cena do pêssego, e assim, a do livro é muito mais descritiva. Eu não pretendo ler outros livros do autor também, eu acho que eu não vou me identificar. Eu entendo que fala sobre o primeiro amor desse rapaz, como ele lida, como ele fantasia sobre isso. Muita gente falou que o livro romantizava a pedofilia. Eu não achei que o livro... Aliás, ele reforça, assim, porque tem um momento... tem outras coisas, né, que eu falei na live. Tem um momento que fala de criança e professor, ou alguma coisa do tipo que salienta essa diferença. Daí eu achei muito estranho. Eu achei muito estranho, daí pra mim... Daí pegou junto com a cena do pêssego, deu... Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tinha... Pra mim isso não estava sendo relevante, essa diferença. Não parecia tanta diferença de idade, até mencionar essa questão de submissão, ou de alguém mais experiente e com uma grande diferença de idade. Isso ficou claro numa parte do livro, daí isso me incomodou. Mas eu realmente estava ignorando todo tipo de comentário, porque esse era um livro realmente 8 ou 80, assim. Eu vi gente, tipo, eu amo esse livro, e outros que estavam mandando, gente, esse livro é uma bomba, e eu assim, gente, deixa aqui, ó. Eu esperei pra ler esse livro, esperei bastante justamente pra não pegar os comentários dos outros. Então deixa eu ter minhas próprias visões, tá? E daí eu tive minhas próprias visões, e daí eu fiquei também muito desconfortável. Mas é uma coisa que quando eu fui assistir ao filme, isso fica mais salientado, essa coisa da diferença da idade. Eu prefiro o filme, tá? Sinceramente, preferi o filme. Eu acho que a forma de contar a história, talvez pra quem não leu o livro seja mais difícil de entender o filme, mas eu acho que a forma de contar a história, o fato de ser fora da cabeça do Hélio, deixa as coisas mais bonitas, toda a direção de arte, as cores, eu acho a trilha sonora é mais suave. É uma coisa assim que realmente representa esse primeiro amor, sabe? A gente saiu da cabeça do Hélio e fica muito mais nas expressões, na trilha. E a gente é que vai devagar e não a divagação do Hélio. Só que assim, no filme, a diferença de idade pra mim fica muito grande, porque a aparência dos atores realmente fica... o Timothée parecia muito mais jovem.
E o ator que faz o Oliver parece muito mais velho. Então isso ficou muito estranho pra mim no filme. Porém, as cenas mais problemáticas do livro tem um certo alívio, assim, no filme. Não é muito... Eles não mostram, obviamente, as cenas, fica meio assim, mas dá uma aliviada. Então isso não foi o grande problema. Por isso que eu prefiro o filme. E eu achei, inclusive, o final do filme muito mais tocante, assim. Nossa, aquelas... O Timothée arrasou, assim, naquela cena final, incrível, 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 incrível. Eu acho que traz mais emoção, traz um fim melhor pro livro, pra história, aliás. Então, preferi o filme, apesar de todos esses problemas. Ainda assim, é um filme, assim, que não é um filme que eu vou pegar e vou rever e tal. Achei interessante a experiência e principalmente depois de ler o livro, porque eu acho que se eu fosse assistir apenas ao filme, eu não ia pegar quase nada, assim, das nuances, dos diálogos deles, porque é uma coisa, assim, bem sutil no filme. Então, assim, pro livro, gente, eu também vou dar 2,5. Também vou dar 2,5. Esse eu vou classificar como 3 no Goodreads, mas eu vou dar 2,5, porque eu acho, né? Vocês entendem aí a minha forma de classificar as coisas? Mas ali nos comentários também eu vou dar 2,5, porque é mais ou menos isso. Não foi muito pra mim também, tá? E daí assim, gente, eu tava assim, pelo amor de Deus, eu não vou me decepcionar. Não dá. Um livro vai ter que se salvar. Pelo amor de Deus, Taylor Jenkins Reid me ajuda. E o terceiro livro, que eu já tinha escolhido, tá, inclusive, foi o Em Outra Vida Talvez, que quem indicou foi a Letícia Ferreira. E assim, eu tava com esperança, juro que eu tava com esperança. Assim, eu já tinha um pouco do que esperar em relação a esse livro, porque eu já tinha lido os outros livros da Taylor antes, dos maravilhosos Daisy Jones e Evelyn Hugo. Então eu já sabia que não ia chegar aos pés dos melhores livros pra mim. Já sabia, já tinha certeza. Mas assim, vamos, né? Vamos, porque eu quero ler tudo dessa mulher e quero falar com propriedade. E esse era o único lançado em português que eu ainda não tinha lido, além, obviamente, agora do lançamento de Malibu Renasce, né? Mas enfim, fui lá e dei uma chance. Comprei um livro, caríssimo, um e-book. Ai, meu Deus. O livro vai contar a história da Hannah, que é uma mulher de 29 anos, que ela tá voltando pra Los Angeles depois de passar um tempo em Nova York. Ela teve um caso com um cara casado e ela volta pra Los Angeles, que foi onde ela cresceu. Vai morar com a amiga dela pra tentar voltar com a vida, assim, porque a vida dela foi sempre meio perdida e ela quer reestruturar a vida dela. E o livro vai falar sobre escolhas, basicamente. E nessa chegada dela em Los Angeles, ela vai sair nessa primeira noite com a amiga dela, que tem um marido também, né? Eles vão sair e ela vai reencontrar um ex-namorado dela da época da adolescência e tal. E é ali, nessa noite, que a história começa, assim. Então, de uma escolha que ela toma nessa noite, a gente vai ter duas histórias acontecendo no livro, que foi como se fosse sim ou não, entendeu? Se ela escolher fazer isso, ela vai pra uma linha. Se ela escolher fazer isso, vai pra outra linha. E a gente tem esses capítulos alternados na história. Muito legal a premissa. Não concordam comigo, né? Só que assim, nada acontece. Quando eu digo nada acontece, é que eu acho que é o livro mais fraco da Taylor Jenkins Reid, porque ela se preocupou muito em fazer a diferença, né, nessas duas histórias, mas ao mesmo tempo tentando manter essas duas histórias parecidas, tipo, coisas que acontecem de forma diferente, ou não acontecem, ou acontecem com outra pessoa, sabe? Mas como ela vai alternando os capítulos, as coisas têm que fazer meio que sentido um capítulo com o outro. E coisas bruscas acontecem logo no começo e vão aí se desmembrando nesses dois caminhos que ela poderia ter tomado quando ela tomou essa decisão. É como se a cada decisão que a gente toma, a gente abre aí uma linha de possibilidades, mas no livro ela foca nessas duas linhas que ela tomou nessa decisão naquela noite. Só que assim, gente, eu acho que a Taylor se preocupou muito mais em escrever situações, tipo, ó, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, do que num crescimento de fato da personagem. Tem vários momentos que é muita lição de moral, é tipo umas frases de efeito, só pra ficar bonito ali no meio. Tipo, isso daqui, por que tá rolando esse barulho? E daí não, sabe, não bateu, eu não consegui gostar dessa personagem. E daí acontecem umas coisas muito, assim, e daí depois, tipo, não sei nem como explicar. Eu achei muito fraco, muito fraco. Não tem complexidade nessa personagem, na Hannah.
Coisas esquisitas acontecem com os outros personagens super convenientes ali na história. E eu penso... Nossa, ainda bem que depois ela escreveu Daisy Jones e Evelyn Hugo, né? Pra mim... E assim, gente, é uma questão de não só um espaço entre Daisy Jones e Evelyn Hugo, como um grande espaço entre Amores Verdadeiros Depois do Sim. Amores Verdadeiros Depois do Sim eu ainda gostei muito. É claro que acho muito diferente de Daisy Jones e Evelyn Hugo, mas ainda gostei muito. Mas o Em Outra Vida Talvez eu realmente, assim, eu nem recomendo esse livro, pra ser bem sincera. Eu não gostei, o romance eu também achei muito, tipo, circunstancial as coisas que foram acontecendo, não consegui torcer pra nada, nenhuma das histórias ali eu consegui torcer, sabe? Aquela coisa, é um livro super fluido, mas eu acho que dá até pra ver como tá a minha cara na live de sexta, porque na live de sexta eu tentei fazer um mistériozinho, né? E tava assim, eu cheguei a tipo 40% do livro na live, e assim, médio. Só que daí, pro final, nem no médio chegou e eu vou dar 2 estrelas pra esse livro. Gente, me dói o coração. Me dói muito o coração dar 2 estrelas pra um livro da Taylor Jenkins Reid. Mas assim, não rolou mesmo, assim. Se eu puder fazer um ranking, é porque eu não consigo decidir muito sobre Amores Verdadeiros Depois do Sim. Eu fico um pouco em dúvida entre os dois. Mas pra mim seria Daisy Jones, Evelyn Hugo. Depois do Sim, Amores Verdadeiros, um pra mais, um pra menos. Eu acho até que depois do Sim eu ainda prefiro um pouco. Não sei, eu ainda fico um pouco em dúvida, assim. Toda vez que eu penso sobre esses 2 livros eu fico um pouco em dúvida. E daí, lá no chão, Em Outra Vida Talvez. Esse vai ficar meio que o meu ranking. Nossa, eu já li 5 livros da Taylor Jenkins Reid. Agora que eu parei pra pensar. Enfim, ainda tem Malibu Renasce pela frente, né? Mas não deu, gente. Inclusive me contem aí se vocês já leram algum desses 3 livros. Gente, me desculpem, mas eu acho que realmente eu tenho um perfil agora muito diferente pra ler livros de romance. Já faz um tempo que isso tá acontecendo comigo. É algo muito específico, assim, e que pra mim precisa acontecer mais do que situações no livro. Precisa ter não sei nem como explicar, mas precisa ter algo a mais. Alguma coisa mais complexa acontecendo no fundo, sabe? Algo mais diferente. Difícil, triste, dramático. Não é novidade que emoções tristes acabam me chamando mais atenção quando a gente vai falar de uma história. Inclusive, Em Outra Vida Talvez era pra me agradar por causa disso, porque acontece umas coisas bem chocantes. Mas não deu. Eu tô bem chateada, porque eu queria ter gostado. Eu, tipo, escolhi livros que tinha potencial, sabe? Mas enfim, não deu. Talvez eu não faça mais esse tipo de vídeo de livros de romance. Mas eu com certeza vou fazer mais edições especiais de favoritos de vocês de algum gênero. Me aguardem. Eu acho que vocês nunca mais vão me indicar livros favoritos. Porque, meu Deus. Ai, gente, desculpa. Desculpa. Eu pareço uma coração de gelo, né? Mas foi o que aconteceu comigo. Não fiquem bravos comigo. Mas enfim, essa semana lá na Twitch eu tô relendo livros favoritos. Então também vai rolar vídeo na semana que vem com o veredito pra ver se esses livros continuam favoritos ou não. Não percam então as lives se vocês puderem assistir de manhã ao vivo ou depois o VOD que fica gravado lá no canal. Vale a pena, eu tô relendo... Eu comecei a reler A Lista do Ódio, daí os outros vocês ficam sabendo aí ao longo da semana. Mas eu encontro vocês então na semana que vem no nosso próximo vídeo. E eu vou começar a fazer essas semanas assim meio temáticas. Quem sabe vocês me acompanham nessas leituras. Essa semana eu tô relendo livros favoritos antigos, na semana que vem vai ser outro tema, e no outro tema, inclusive eu aceito sugestões. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês não me matem. E a gente se vê na semana que vem, ou lá na Twitch, ou lá no Instagram. Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo. Um beijão. E o Tives acabou de chegar aqui. Veio Naná. Olha. Nem parece que tava acabando com tudo antes de eu começar a gravar. Gente, beijo. Tchau.